campos estão arados, a terra está de luto, pois os cereais foram destruídos, e as pareiras e as oliveiras secaram. Isaías 24, 7. Vamos ver aqui o que é que o Espírito Santo fala através de Isaías 24, versículo 7. Diz o seguinte: o Senhor castigará o mundo, né? Esse capítulo 24 de Isaías, mas aqui é o versículo 7. As pareiras estão murchando, e há falta de vinho, e todos os que estavam alegres gemem de tristeza. Tá vendo? Então, se vinho é alegria, então a alegria está indo da terra. Está se indo. É só notícias de morte, notícias de doença, isso e aquilo, né? Vamos aqui continuar. Versículo 11. Fique desesperados, vocês que trabalham nos campos. Chorem, vocês que cuidam das pareiras, pois não há trigo nem cevada. Todas as colheitas foram destruídas. Todas as colheitas foram destruídas. Jeremias 14, 14, versículo 3 e 4. Jeremias 14, 3 e 4 fala o seguinte: a grande seca. Fala o seguinte: ó, os rios mudam, os empregados buscam água, eles vão até os poços, porém não encontram água, e voltam com os potes vazios. Então cobre a cabeça, desanimados e atrapalhados. Os lavradores também cobrem a cabeça, desesperados, porque não chove e a terra está seca. Versículo 12, continuando. As pareiras e as figueiras secaram, estão secas. As romanceiras, as pareiras, as palmeiras, as macieiras e todas outras árvores frutíferas. Ponto. O povo todo está triste. O povo todo está triste. Salmos 4, versículo 7. Salmos 4, versículo 7. Salmos 4, versículo 7. Fala o seguinte, olha. Mas a felicidade que pões no meu coração é muito maior do que a daqueles que têm comida com fartura. Isaías 9. Vamos aqui em Isaías 9. Isaías 9, versículo 3, fala o seguinte: tu, ó Deus, aumentastes esse povo e lhe deste muita felicidade. Eles se alegram pelo que tem feito, como se alegram os que fazem as colheitas, ou como os que repartem as riquezas tomadas na guerra. Sacerdotes, vocês que apresentam as ofertas no altar, vistam-se roupa feita de pano grosseiro e chorem, servos do meu Deus. Venham ao pátio do templo e chorem a noite inteira, pois na casa do nosso Deus não há mais oferta de alimento, nem de vinhos. Jeremias 4, versículo 8. Jeremias 4, versículo 8 fala a respeito da ameaça de invasão. Fala assim, olha: portanto, vista roupa feita de pano grosseiro como sinal de tristeza. Lamente e chore, pois o fogo da ira de Deus não se desviou de Judá.
não se desviou de Judá. 14, versículo 14 do primeiro capítulo de Joel. Convoquem uma reunião no templo e anunciem um dia de jejum. Reúna as autoridades e todo o povo de Judá. No templo do Senhor nosso Deus, e orem a Ele pedindo socorro. Aí está, chegando o dia do Senhor, em que o Todo-Poderoso vai trazer destruição, e será um dia de terror. Levi 23, versículo 36, fala o seguinte. A festa das barracas fala o seguinte, olha. Em cada um dos 7 dias das festas, apresente a Deus o Senhor ofertas de alimento. No 8º dia, todos se reunirão para adorar a Deus e para lhe apresentar ofertas de alimento. E em dia de uma reunião sagrada, e nele ninguém trabalhará. Versículo 16. Se podemos fazer nada, vimos as nossas plantações serem destruídas. No templo do nosso Deus. Não há alegria nem festas. Nos campos secos as sementes não brotam. Não há colheita de trigo. E os depósitos de cereais estão caindo aos pedaços. Quer dizer, os cristãos, né? Mas Deus tem uma mensagem verdadeira. Se tudo isso está acontecendo com essas pessoas, é porque elas seguem denominação e deveria seguir a palavra de Deus. Então a gente não segue essa mensagem fé perfeita, ela não segue nome de igreja. Nós somos uma mensagem. O pastor César nos traz para seguir a mensagem do profeta William Branda. Por quê? Porque o nosso profeta William Branda nos traz para aqui, para a Bíblia Sagrada. Então tudo que ele trouxe os ensinamentos é baseado na Bíblia Sagrada. Então ele não saiu fora da Bíblia. Por isso que nós seguimos. Por quê? Porque o profeta é a voz de Deus, é a boca de Deus. É assim que a palavra de Deus nos garante. Amém? Então nós seguimos ele e sabemos que é a voz do anjo da igreja de Laodiceia. Então é uma mensagem, a voz é uma mensagem, a trombeta é isso, é uma mensagem que está tocando aqui na terra, preparando um povo, restaurando um povo para o grande avivamento final, que é quando Deus descerá em espírito, como ele desceu no dia de Pentecostes. Então nós estamos nessa ocasião, nós estamos se preparando. As ovelhinhas estão chegando, de onde elas estavam sujas, perdidas, e estão vindo para o aprisco do Senhor. E ali estão sendo restauradas, estão sendo batizadas, rebatizadas, porque elas foram batizadas pelas denominações, e as denominações, a maioria delas, ou quase todas elas, batiza da maneira errada, que batiza na Trindade. Então o verdadeiro batismo é Atos 2,38. No nome de Jesus Cristo. Então, a noiva do Senhor é batizada no nome, né? E com arrependimento, sem fingimento, com arrependimento. E continuamos aqui. Versículo, eu li o 16, né? 16 e 17. Terminou em quê? 17. Nos campos secos as sementes não brotam, não há colheita de trigo, e os depósitos de cereais estão caindo aos pedaços. Deuteronômico 12, vamos ver aqui o que é que Deus fala. Deuteronômico 12, versículo 6 e 7. Deuteronômico 12, 6 e 7, fala o seguinte: o lugar para a adoração a Deus.
Então, diz assim, olha, e ali oferecerão um sacrifício, em sacrifício, os animais que são queimados no altar, e também apresentarão outros sacrifícios. Para esse lugar trarão a 10ª parte dos animais. Quer dizer, isso aqui está falando tipo o dízimo, né? A 10ª parte de cada da sua colheita, né? Então, aqui está falando assim: a 10ª parte dos animais e das colheitas, as contribuições e as ofertas prometidas, as ofertas feitas por vontade própria. Tá vendo? Vontade própria, de bom coração, né? Não adianta você dizimar a Deus a força, não, é de coração. Ele te dá o quê? Vamos supor, 100, você devolve 10. É assim que Deus está. Agora, devolva os 10, não é com raiva, não, é com prazer. Que Deus só tende a te aumentar. Porque você está cumprindo a palavra dele. Ele só tem compromisso com sua palavra. Se você obedecer ele tem compromisso com você. Se você não obedecer ele não tem compromisso com você. Então ele pede isso, né? Na questão do dízimo. Só isso. É questão de você ofertar a obra de Jesus Cristo. A obra de Deus aqui na terra. E dá de coração. Não dê de mal não, que não vai servir não. Não lhe serve para nada. E nem Deus quer. Deus te dá para você devolver 1%. Aí você ainda devolve com raiva. Não faça isso não, que não vai servir para você não. E muito menos Deus nem aceita, nem olha para a tua oferta. Dê de coração. Deus me deu, eu estou devolvendo a parte que ele pediu. Acabou-se. Veja como você vai ser feliz. Continuando aqui. Para esse trarão a 10ª parte dos animais e das colheitas, as contribuições, as ofertas prometidas, ofertas por vontade própria, e as primeiras crias das vacas e das ovelhas, né? Ali na presença do Senhor, nosso Deus, vocês e suas famílias comerão da carne dos sacrifícios e ficarão alegres, porque Deus abençoou todo o trabalho de vocês, tá vendo? Então dê de coração, porque Deus ama o que você faz para ele, devolve para ele de coração. É oração, é louvor, é testemunho, tudo ele ama quando você faz isso. Quando você coloca ele em primeiro lugar. Amém? Continuando aqui. Versículo 18. Do primeiro capítulo. O gado está mungindo de fome. Os bois andam tontos de um lado para o outro, porque não há pasto. As ovelhas também estão morrendo. Quer dizer, se esses animais, ele está falando ovelhas, na Bíblia ovelha representa os cristãos, né? O povo de Deus, é as ovelhas. Então estão morrendo. Por quê? Por falta de um ministério correto. Um ministério que prega a palavra de Deus e obedece a palavra de Deus. Por isso que o mundo está nessa condição. Porque os sacerdotes não estão seguindo a palavra de Deus. E os que seguem a palavra de Deus, aquele lugar é abençoado. E aquelas pessoas também são abençoadas. Porque está tudo casado com a palavra de Deus. Por isso que é um pequeno rebanho, mas é um pequeno rebanho que respeita e obedece a palavra de Deus. É por isso que quando você encontra um ministério sério, é ali que você deve ficar. É ali que você deve adorar a Deus, louvar, dar testemunho ali, tá entendendo? E ser um bom, e ser uma boa ovelha. É ali naquele lugar. Mas quando você vê que aquele lugar não tem nada de Deus, saia fora. Porque você só está sofrendo. Procure um ministério sério. Porque Deus tem. Ele me mostrou quando eu pedi, eu digo, Senhor, um dia que eu for crente, eu quero ir para o lugar certo onde o Senhor esteja. E graças a Deus ele me trouxe. Ele me trouxe até essa mensagem, Fé Perfeita, aqui em João Pessoa. Graças a Deus. E eu só tenho a agradecer a ele por isso. Versículo 18, né? O gado está mungindo de fome e os bois andam tontos de um lado para o outro,
porque não há pasto. As ovelhas também estão morrendo. Oséias 4, versículo 3. Vamos ver o que é que Deus fala através de Moisés. Oséias capítulo 4, versículo 3. Aqui fala a respeito, Deus acusa Israel. Então, aqui Deus está fazendo uma acusação. Então diz assim, olha, por isso a terra ficará seca e tudo o que vive nela morrerá. Morrerão os animais, as aves e até os peixes. Então você veja que essa terra vai passar por esse processo. Eu não quero estar aqui quando isso acontecer. Está entendendo? Então o que Deus deseja é que você se abrigue nele. Venha, meu irmão, venha viver um verdadeiro evangelho. Venha se alegrar na presença de Deus. Deus se faz presente ali através daquele sacerdote ali. E vem trazer a palavra dele. E vem trazer o que nós está precisando todos os dias. Graças a Deus. Esteja na presença de Deus e você viverá feliz. Deixa o mundo não tem mal que dar não. O mundo só tem doença. Doença, vício e prostituição. É obrigado você viver. Se você está esperando Jesus Cristo, venha esperar Jesus Cristo no lugar certo. Se alimentando da maneira correta, se preparando, porque ele está vindo buscar. E se você não estiver preparado, você vai ficar, ora. Você vai perder. Versículo 19. Finalizando aqui, 19. Está chegando o final do primeiro capítulo de Joel. Eu clamo a ti, ó Senhor. As árvores e os pastos estão secos, como se um fogo tivesse queimado tudo. Como se um fogo tivesse queimado tudo. Em Salmos 50, versículo 5, vamos ver aqui o que é que Salmos 50, versículo 15, fala. Fala o seguinte, ó, se me chamarem no dia da aflição, eu os livrarei e vocês me louvarão, tá vendo? Então o negócio está difícil. Então se você clamar a Jesus Cristo, ele veio para a minha vida, graças a Deus. Eu clamei, eu chorei, e ele atendeu, ele escutou meu choro, meu lamento. Deus está atento, irmão, ele só está esperando você chamar ele para a sua vida. Chame ele, chame Jesus para a sua vida. Jeremias 9, versículo 10, Jeremias 9, versículo 10, vamos ver aqui, Jeremias 9, versículo 10, diz o seguinte: eu, Jeremias, disse, vou chorar por causa das montanhas, vou lamentar porque as pastagens estão secas e ninguém passa por elas. Não se ouve mais os mugidos do gado, as aves e os animais selvagens. Fugiram e foram embora, né? Então não se escuta mais a palavra de Deus da maneira como ele pede, né? As igrejas estão mundanas. Venha, meu irmão, venha se abrigar numa verdadeira mensagem. E finalizando o primeiro capítulo, diz o seguinte: até os animais selvagens podem socorrer a ti, porque os rios secaram e por toda parte a seca acabou com o capim. 1 Reis 17, 1 Reis 17, versículo 7, 17:7, diz o seguinte: mas algum tempo depois o riacho secou por falta de chuva. Isso aqui foi quando Elias estava lá, né? E secou e Deus mandou eles voltar, né? Até a viúva de Serepta, né? Então Deus tem um tempo para todo mundo. Deus tem um tempo. Olha, um sofrimento tem até um tempo. Quando você encontra Jesus, aquele sofrimento tem um tempo de acabar. É quando você acalma o seu espírito. É quando você deixa Jesus conduzir sua vida. Então aquilo ali acaba. Você fica tranquilo porque você sabe que tudo está sob o controle do nosso Senhor Jesus Cristo. Então o bom é você entregar a sua vida. Agora ele só pode
fazer algo por você quando você entregar sua vida a Ele. Enquanto você não deixa ele habitar em você, ele não pode fazer nada por você. Por quê? Porque você está preso no espírito do mundo. Agora, quando você diz, Senhor, me perdoa, e é batizado no nome dele, você abre a porta. Aí ele entra e vai pelejar pelas suas causas. Então aqui finalizou o primeiro capítulo, né? Primeiro capítulo. Mas como o vídeo já chegou ao extremo, aí eu vou fazer um segundo. Só que numa nova oportunidade. Não deu tempo nem eu ler a mensagem. Mas é isso, gente. O que Deus deseja para mim e para você é que você venha se abrigar na palavra de Deus. Aceita Jesus Cristo. Deixe Jesus Cristo conduzir sua vida. Venha se alegrar na presença de Deus, né? Numa mensagem verdadeira que edifica a sua alma, que você fica tranquilo, você não vive atormentado, tá entendendo? Quando o inimigo vem com alguma coisa, com doença, seja qual for as armas que ele vem para você, você está tranquilo, você está abrigado em quem? Em Jesus Cristo, tá entendendo? E Jesus Cristo tem uma forma de te libertar, né? Então eu vou ler só mais esses 3 parágrafos aqui da mensagem. O gafanhoto, a locusta, o pulgão e a lagarta, amém? Esses primeiros 3 parágrafos, 32, 33, 34, né? Diz assim, olha. E vocês, filhos de Deus, isso é a mensagem, o profeta William Branham nos relatando, né? Porque o profeta é a boca de Deus, ele era inspirado pelo Espírito Santo. Então isso é Deus falando para mim e para você. E vocês, filhos de Deus, estão orando por um reavivamento em nosso tempo? Dezenas de milhares de orações chegam diante de Deus a cada hora. Para um reavivamento em nosso tempo, ponto. E está escrito nas Escrituras: se o povo que se chama pelo meu nome se ajuntar e orar, então eu ouvirei dos céus. Então eu ouvirei dos céus. Quer dizer, se o povo de Deus orar e clamar a Deus, Deus nos atende. Então nós estamos se preparando. A igreja do Deus vivo está se preparando para essa hora. Enquanto outras estão se mundanizando, a igreja do Deus vivo está vivendo de acordo com a palavra de Deus. Está jejuando, está orando, está louvando, está adorando, está obedecendo a palavra de Deus. Está entendendo? É isso que é uma verdadeira mensagem. Não importa o que o mundo diga, o que importa é o que a palavra diz. Então esse povo não se importa com as coisas do mundo. Esse povo se importa com as coisas de Deus. Amém? Agora, se os filhos de Deus estão se reunindo e orando por um reavivamento em nosso tempo, e o reavivamento não está vindo, então deve haver algo errado em algum lugar. Então tem alguma coisa errada aí. Está entendendo? Então, quando você não recebe de Deus a sua oração, é porque tem algo errado. E que você precisa consertar. Porque Deus não desce num coração duro. Deus não desce num coração errado. Deus só desce num coração puro. Puro e humilde. Agora lembre-se de que qualquer coisa somente pode funcionar enquanto você trabalha na lei daquela coisa. As forças cósmicas somente podem se mover de acordo com a lei cósmica. Os planetas somente podem se movimentar enquanto são movidos pela lei dos planetas. O Sol somente pode se elevar conforme a Terra se volta para o Sol. E isso que está aí, tudo tem que funcionar de acordo com a lei de seu plano. Por quê? Deus fez todas as coisas e fez uma lei para ela, para essas coisas. E então tem que girar e funcionar e operar de acordo com a lei daquele elemento. Não funcionará corretamente de nenhuma outra maneira. Então, enquanto você estiver no mundo e não entregar sua vida a Jesus Cristo, ele não pode fazer nada por você. Por quê? Porque você precisa estar de acordo com a palavra dele. Então a palavra dele faz o seguinte: o que é que nossos irmãos lá, quem
Quem é espiritual sabe o que eu vou falar. Em Atos 2,38, então se você está precisando de resolver seus problemas, você está sofrendo. Eu não sei de que é o seu problema, só sei que você está precisando. Então, enquanto você não aceita Jesus Cristo em seu coração, ele não pode fazer nada por você. Então, isso que você está passando é algo que você precisa entregar a Deus. Você tem que pedir perdão a Deus. Tá entendendo? Porque a gente só sofre aquilo que nós causa. Então, se eu comer demais, eu vou morrer, porque como demais. Então, tem algo que você fez que você precisa consertar. Você precisa pedir perdão a Deus e a quem você fez. Veja aqui o que é que os irmãos perguntaram lá, o que é que Deus queria da gente, para nós receber o Espírito Santo. O que é o Espírito Santo? É Deus vivendo na sua vida. É Deus vivendo dentro de você. O que é que você precisa do Espírito Santo? Como é que você recebe o Espírito Santo? Foi isso que esses irmãos aqui, lá no dia de Pentecostes, quando começou a nossa igreja, a minha e a sua, todos que vêm ali, do dia de Pentecostes, há 2000 anos para cá, então é para mim e para você. Então eles perguntaram lá a Pedro, se Pedro tem a chave que Jesus deu a ele, a chave do céu e da terra, então Pedro lá disse o que é que eu e você tinha que fazer. Olha o que é que Pedro disse, olha. E ouvindo eles, isto compungiram em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, o que faremos, varões irmãos? O que faremos, irmãos? E disse-lhe Pedro. Então Pedro tinha a chave. Jesus disse, o que você ligar aqui na terra, eu ligo lá no céu. Então, o que é que Pedro pediu para a gente fazer? Olha o que é que a gente deve fazer, olha. E disse-lhe Pedro, arrependei-vos e cada um de vós e seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Então o dom do Espírito Santo é o próprio Espírito Santo, é o próprio Deus vivendo em sua vida. Então vai haver esse avivamento e para Deus vir morar dentro de nós. Essa é a promessa. Tá entendendo? Então, para você ter essa promessa, você precisa passar por esse processo aqui. Você precisa se arrepender de seus pecados e ser batizado no nome dele. E aqui na Paraíba, essa mensagem Fé Perfeita batiza de acordo com a Bíblia. De acordo com Atos 2,38. Então, se você se arrepende, venha e seja batizado no nome dele. Assim você vai receber de Deus o dom do Espírito Santo, que é a vida de Deus na sua vida. Quando essa carne morrer, se chegar a morrer, mas tem outro corpo celestial te esperando. Por quê? Porque aqui na vida, aqui no tempo, você aceitou Jesus Cristo, o seu perdão, como Salvador. Você aceitou Atos 2,38 na sua vida. Tá entendendo? Então você fica pensando, mas irmão Antônio, mas eu, sim, é você, mas e o resto da sua família também? Porque veja aqui o versículo 39, depois que Pedro disse que a gente temos que se arrepender e ser batizado no nome de Jesus Cristo para receber o dom do Espírito Santo, olha aqui o que é que o capítulo 19 diz, olha, versículo 19, olha, 39 diz, olha, porque a promessa vos diz respeito a vós, a você, a vossos filhos, filhas, e a todos os que estão longe, tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. Quer dizer, seu pai, sua mãe, seus primos, suas tias, seus tios, Deus está chamando você. Mas ele abençoou todos esses outros aí. Não quer dizer que você não vá... Não, só porque o irmão Antônio... só porque Antônio aceitou, eu vou ficar aqui vivendo no mundo. Não, você vai viver as coisas do mundo. E você vai receber do mundo o seu pago. Amém? Então, se o preço do pecado é a morte, você vai morrer por causa disso aí que você está fazendo, que é errado, e Deus não aprova tal coisa. Aquele homem da cruz não teve tempo de descer e ser batizado no nome de Jesus Cristo, mas você tem. Você tem. Deus tem uma mensagem aqui na terra batizando o povo. Então você tem que se batizar também. Aquele homem da cruz não teve tempo de se batizar, mas você tem. Aquele estava pregado. Aquele não tinha como descer da cruz, mas você pode sim. Amém? Então, a gente temos que dar esse passo. Nós temos que ser batizados no nome de Jesus Cristo. E só tem uma mensagem aqui na Paraíba que batiza, que eu conheço, é essa mensagem Fé Perfeita.
Então ela batiza no nome do Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque veja aqui o que é que Deus fala através de Marcos 16. Veja só. Marcos 16, versículo 15. 15, 16, 17 e 18. Diz assim, olha. E disse-lhe, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, tá vendo? Mas quem não crê será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome, tá vendo? Em meu nome expulsarão os demônios e falarão novas línguas. Quer dizer, orarão nas pessoas e no nome de quem? De Jesus Cristo. Por quê? Porque Jesus Cristo foi quem venceu Satanás. Não foi Antônio. Foi Jesus Cristo. É por isso que quando Antônio ora, quando termina, Antônio ora no nome de Jesus Cristo. Porque foi Jesus que venceu, não foi eu. Eu sou apenas a boca. Eu sou apenas o corpo. Tá entendendo? Mas quem salvou você dessa doença foi Jesus Cristo. Então só Jesus Cristo é que pode te salvar dessa doença. Agora é só você crer. E se estiver alinhado com a palavra de Deus. Se essa doença que você está sofrendo não for de morte, você ore e peça sua cura em nome de Jesus Cristo. E você receberá. Tá entendendo? Então o que eu aconselho para você é o seguinte. Seja o que for que você estiver precisando ou passando. Você tem que reconhecer que pode ser algo que você fez. E você precisa consertar. E como é que se conserta? Com arrependimento. Peça perdão a Jesus Cristo. Tá entendendo? Peça perdão a Jesus Cristo e não faça mais. Foi isso que ele disse a Maria Madalena. Eu vou dizer isso, vou dizer diferente a você? Não. Arrependa dos seus pecados e não faça mais. E acabou-se. Deixe quem quiser falar, falar. Ó, mas você fez e daí? Eu já pedi perdão a Jesus Cristo, acabou-se. E não pratique mais e pode viver sua vida. Agora o que eu peço para você é o seguinte. Olha, se você crê em Jesus Cristo e aceita o perdão dele, seja batizado no nome dele. E venha viver uma vida com ele. Uma vida de acordo com a palavra dele. E tem. Aqui na Paraíba tem. Aqui no Brasil tem. Aqui nessa terra tem uma mensagem que está pregando a verdade a respeito do Senhor Jesus Cristo. Então aqui no versículo 17 ele diz, olha, e estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios. Falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Pronto. Somente isso. Está entendendo? Então existe esse povo que ora nas pessoas, coloca as mãos nas pessoas e as pessoas serão curadas. Mas não é aquela pessoa que está colocando a mão, não. Ali é apenas Jesus Cristo usando aquele braço. Quem cura é ele. Amém? Então aqui no parágrafo 34, finalizando, que eu falei que eu ia ler, esses 3 parágrafos dessa mensagem, diz assim, ó,